Essa mulher tem um problema onde? Em casa. Segue o texto. Eliseu perguntou: como que eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Vocês, toda a igreja, 3. Depois, entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Toda a igreja, os 5. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: segura. Ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Porém, um deles respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Vamos todos nós? Coloca a mão no seu coração, Pai, por graça, sem graça. Uma vez mais, fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, principalmente nestes domingos, Pai, que nós estamos profetizando aqui sobre as famílias. Nós somos uma família espiritual, mas também estamos na nossa família biológica. E nós cremos que o Senhor pode alcançar todos os nossos. Pai, eu oro agora pela Maiara, bem como para todos os irmãos que se encontram enfermos entre nós. Nossa irmã Rosiane, nossos irmãos, Pai, que não conseguiram e não puderam estar aqui essa noite, que estes sejam alcançados pelo Teu poder, pela Tua glória, em nome de Jesus, amém. Estou feliz que o Samuel está entre nós. Deus te abençoe, Samuel, essa casa é sua, fica sempre à vontade. Depois você dá um abraço nele aí, José, em nome de Jesus. Eu quero pensar com você essa noite sobre o tema famílias sábias aprendem e ensinam o que aprenderam. Olhe para essa pessoa, diga para ela carinhosamente: famílias sábias aprendem e ensinam o que aprenderam. Eu confesso a você que eu iria falar esta noite sobre a família de Noé. Estava em meu coração falar sobre a importância de influenciarmos os filhos, como foi o caso de Noé. Mas orando esta tarde, o Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração, e de uma forma que talvez eu nunca tinha pensado sobre este texto. E eu quero pensar com você aqui sobre a importância de nós aprendermos uns com os outros dentro do nosso lar e passarmos adiante aquilo que nós aprendemos. Este texto talvez você já tenha ouvido por milhares de vezes. Talvez seja um dos textos da Bíblia que nós mais tenhamos familiaridade. Quando se fala da viúva, logo se pensa no azeite que é multiplicado, das dívidas que essa família contraiu, dos problemas que ela estava enfrentando. Mas é muito importante nós olharmos o pano de fundo histórico deste texto. Segundo a tradição, o marido desta mulher, que a Bíblia está dizendo que veio a falecer, ele tinha sido um homem fiel a Deus, um companheiro dos profetas de Israel. Quem conhece a Bíblia sabe, o primeiro livro dos Reis marca o início do ministério profético com Elias. Elias é o precursor deste ministério. Elias tem uma escola de formação de profetas. A saber, nos dias de Elias, quem imperava como rei era Acabe e Jezabel. Jezabel era terrível, ela calava a boca dos profetas. Os profetas temiam a Jezabel, ao ponto de alguns destes profetas terem que passar um período escondidos. E segundo a tradição, os estudiosos, os pensadores, eles chegam ao seguinte pensamento: é bem provável que o marido desta mulher, desta viúva que conhecemos aqui, do milagre da multiplicação de azeite, ele tenha sido um braço forte, um homem fiel, um homem leal, um companheiro destes profetas enquanto eles estavam sendo perseguidos. Segundo a história, este pai,
este homem, este marido, enquanto vivo, ele supriu a necessidade dos profetas. Ele poupou os profetas da fúria de Jezabel. Mas a Bíblia vai dizer para nós que este homem morreu, este homem faleceu. E esse homem agora deixa uma esposa, deixa a família, deixa filhos. Ao que tudo indica, conforme nós lemos o texto, talvez tenha sido o motivo desta família até agora estar em crise. Porque esse homem, por muitos dias, por muitos momentos, ele tirou do seu bolso para manter aqueles profetas, para alimentar aqueles profetas. Há quem diga que seja este o motivo desta família até estar endividada, até estar com credores batendo a porta. E a Bíblia diz que quando esse homem então morre, logo os credores, as dívidas não perdoam, eles vão até a casa dessa mulher. E segundo a tradição, a cultura daquela época, os credores poderiam sim levar os filhos embora. E esta mulher, eu achei interessante demais, porque esta mulher, diferente de muitas, que a gente vê inclusive na Bíblia, ela tem um comportamento muito inteligente, ela tem uma mente muito sábia. Nós vamos observar à luz do texto, que embora esta mulher estivesse sob a pressão das dívidas, essa mulher estivesse sob o temor dos seus filhos serem perdidos, ela vai aonde? Ela vai procurar aquele a quem o seu marido servia. E a Bíblia diz que o homem de Deus, naquela ocasião, Eliseu, o profeta Eliseu, que é o sucessor de Elias, quem é o responsável pelos profetas, ele vai dar uma orientação para aquela mulher. Ele vai dar uma orientação, ele vai trazer a memória daquela mulher que ela tem algo em casa, que ela possa resolver os seus problemas. Interessante que essa mulher vai até o profeta, o representante de Deus. Ela vai no lugar certo. Ela não vai correr atrás do empréstimo. Ela não vai pedir para um amigo. Ela não vai fazer qualquer negociata barata. Ela vai buscar em Deus uma resposta para que ela possa suprir as suas necessidades. Interessante que olhando o texto, a gente não vê Eliseu pegando dinheiro e falando para ela: eu vou te dar um pouco de dinheiro, eu vou suprir sua necessidade, vou pagar a sua dívida, eu vou fazer com que você tenha tranquilidade e paz ao ponto dos seus filhos não ser levados pelos credores. Eu não vou fazer isso com você, mas eu vou te dar uma orientação. E talvez você tenha chegado aqui essa noite preocupado com o que você vai fazer, preocupado com o que vai ser, temeroso quanto às coisas que você ouve falar. A finança no Brasil está virando uma instabilidade enorme. Nós sabemos que várias famílias do nosso país estão endividadas, mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer a você essa noite: você está no melhor lugar que você poderia estar, para que você recebesse uma orientação de Deus para aquilo que você precisa fazer, para que você possa cuidar da sua família, para que você possa sanar seus problemas, para que você possa resolver as suas dívidas e para que o nome do Senhor possa ser glorificado, continuamente glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão carinhosamente e fala para ele: você está no lugar certo, porque aqui é o lugar que Deus orienta com palavras para que você direcione a sua família, a sua casa. Nem sempre Deus vai te dar dinheiro. Olha para o seu irmão e fala: nem sempre Deus vai te dar dinheiro, vai te dar uma ideia. Não, irmão, seja profeta. Fala para ele: Deus vai te dar uma ideia que vai mudar a tua história, que vai mudar a história da tua casa, que vai mudar a história da sua família. Eu estou pregando para uma igreja que quer vencer o frio essa noite, amém, irmão? Eu estou pregando para uma igreja que tem glória a Deus, tem aleluia. Faz alguma coisa por gentileza, mas não fique calado nesse ambiente, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra, uma orientação para você suprir a sua casa, a sua família, vencer as dívidas e o nome de Jesus ser glorificado. Então o profeta, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer ela olhar para dentro. Para dentro da onde, pastor? Dentro de casa. Interessante que para ela, o que ela tinha era uma botija de azeite pequena. Algumas versões dizem: eu só tenho uma botija pequenininha de azeite. Mas o profeta faz com que ela olhe para dentro de casa e veja algo que ela considere pequeno, mas que se ela utilizasse da forma que ele tinha orientado a ela, daria certo.
Você conhece o texto, eu acabei de ler para você. Esta mulher cumpre à risca aquilo que o profeta a orientou. Ela faz da forma com que ele disse. Mas o que me chamou a atenção é que esta mulher não só obedece, esta mulher envolve a sua família neste negócio que Deus tinha a orientado. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Deus vai te dar uma orientação, Deus vai te dar uma sabedoria, Deus vai te dar uma direção, um apontamento. Mas quando você voltar para dentro da tua casa, envolva toda a sua família no negócio que Deus vai te mostrar. Será que alguém recebe essa palavra? Me chamou a atenção o fato de toda a família estar envolvida. E aqui a gente tem uma palavra para as mães, especialmente hoje. Essa mãe, ela tem um compromisso. Ela quer honrar os seus compromissos. Ela quer manter a sua família de pé. Nós vemos nesse texto que os nossos exemplos de fidelidade ao Senhor, eles podem beneficiar os nossos filhos. Porque nós temos aqui um pai que é morto, mas que a sua vida continua falando. Nós temos uma mãe que vai bater na porta certa, vai receber uma orientação para mudar a sua família. E nós temos os filhos que estão imbuídos no negócio que Deus concedeu àquela família. E Deus fez claro ao meu coração que mais do que deixarmos dinheiro para os nossos filhos, de que mais do que deixarmos herança para eles, nós precisamos entender o lugar que buscaremos as orientações que eles vão precisar ter no decorrer da vida deles. Olhe para o seu irmão, fala para ele assim: família é isso, é ensinar um ao outro aonde encontrar direção. Olhe para o exemplo desse homem. Ele morreu, ele não deixou herança. E é bem provável que não tenha deixado a herança, porque ele serviu os profetas. Ele serviu a Deus no seu tempo. Ele investiu o seu dinheiro nessas coisas. E aí, essa família não tem herança, mas essa família tem um poderoso legado. Essa família não tem dinheiro, mas essa família tem algo a ser copiado. Deus falou muito forte ao meu coração: herança é o que você deixa no bolso dos outros, legado é o que você deixa no coração dos outros. Pai, mãe, família que está aqui essa noite, eu quero dizer para você: mais importante do que você deixar bens materiais, do que você deixar dinheiro, não que isso não seja bom, mas você precisa deixar no coração do teu filhos, da sua família, algo que vai fazer com que eles tenham suprimento não só para um dia, mas suprimento para todos os dias da vida deles. Será que tem alguém entendendo a palavra de Deus aqui essa noite? Então, nesse texto nós temos algumas lições. Se você quiser, anote. A primeira lição que me chamou a atenção é sobre esse marido. Porque esse marido, ele é um exemplo. Ele não está deixando dinheiro, mas ele está ensinando uma cultura à sua família. Naquela época, as mulheres não tinham a liberdade que tem agora. A saber, dava para contar as vezes que poderiam ir no templo. Você pega o exemplo de Ana na Bíblia, uma vez ao ano eles iam no templo com a família. Mas nós vemos aqui, a primeira lição é: você pode não deixar nada para os seus filhos, mas se você ensinar os seus filhos buscar respostas para os dias difíceis da vida deles, você já fez muito. Olhe para essa pessoa, fala para ela: você pode não deixar dinheiro, mas se você ensinar o seu filho aonde buscar orientação, você já fez muito para ele. Você pode não ter deixado um carro bom, uma casa boa, você pode não ter deixado muita coisa, mas se você em vida conseguir imprimir no coração da sua família, da sua casa, aonde eles vão receber orientação para que eles mantenham a vida deles de pé, você
fez muita coisa por ele. Por isso, pai e mãe, traga seus filhos. Por isso, marido, se esforce para trazer sua família. Por isso, mulher, envolva-se de verdade em trazer o seu esposo. Tenha como prioridade fazer com que a sua família perceba, note que você verdadeiramente serve a Deus. Esse marido, ele tem um exemplo libado, caráter librado. Por quê? Ele imprimiu na esposa o quanto é importante trabalhar para Deus. Essa mulher não vai buscar agiota. Essa mulher, como Marta e Maria, que diz a Bíblia que tinham dinheiro. Quem conhece a história de Marta, Maria e Lázaro? Quem conhece a história do Lázaro que ressuscitou? A Marta e a Maria poderiam ter procurado um médico para resolver o problema de Lázaro. Mas quem elas foram procurar? Quem elas foram procurar? Essa mulher poderia ter procurado alguém para pedir dinheiro emprestado, sim ou não? Essa mulher poderia ter procurado um parente para pedir uma direção, sim ou não? Essa mulher poderia ter procurado alguém que ajudasse ela momentaneamente, sim ou não? Mas ela foi procurar o homem de Deus. Ela foi como se nós estivéssemos aplicando para hoje na igreja. Ela foi buscar uma orientação no lugar certo, com a pessoa certa. Meu irmão, em nome de Jesus, mais do que dar dinheiro, ensine os seus filhos a buscar orientação de Deus. E eu tenho ficado muito assustado com os homens. Eu vou ser sincero. As mulheres, elas trabalham muito mais para Deus do que os homens. Mas aqui, o marido imprimiu nela o quão importante era para trabalhar para Deus. Ao ponto da esposa, quando o dia mau chegou, olha para o seu irmão e fala: o dia mau vai chegar para todo mundo, hein? E para quem você vai recorrer? Quem você vai buscar? Quem você vai pedir ajuda? Filho que está ouvindo aqui essa noite, em nome de Jesus, valorize os seus pais que ensinaram o caminho que você deve andar. Valorize as pessoas que te inseriram nesse caminho. Valorize as pessoas que mostraram para você que você buscando a Deus você terá orientação, que você buscando a Deus você terá direção, que você buscando a Deus você terá solução, que você buscando a Deus você terá provisão. Será que eu estou profetizando para alguém aqui essa noite? Você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está na melhor faculdade da vida. Você está na sala de aula do grande mestre. Você está diante daquele que tem orientação para toda a sua vida. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Ela foi direto ao representante de Deus, Eliseu. Então, diga comigo, no lugar certo vem a resposta certa para você cuidar da sua casa. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu estou assustado que os crentes estão ficando tudo bobo. Ganham um pouco de dinheiro, já não quer saber mais de Deus. As coisas começaram a dar certo, elas esquecem Deus. Os meus amigos pastores por aí, que as igrejas estão assim abarrotadas de pessoas. As pessoas escolhem o domingo que elas vão na igreja. Elas levam os filhos para o rancho. E aí não reclama amanhã se o seu filho não gostar de vir na igreja. Você deixou de gostar de igreja. Não reclame você não ter conseguido imprimir nos seus filhos a cultura do Deus que te orienta, do Deus que supre, do Deus que cuida, do Deus que dá, do Deus que provê. Amanhã ou depois, se os seus filhos entrarem em desespero, eles vão socar a cara mesmo em tanta coisa que o mundo apresenta, porque eles nunca souberam aonde eles encontrariam direção para a vida deles. Coloca a mão no seu coração, diga: Deus, me ajuda, que mais importante do que deixar dinheiro para os filhos é ensinar a eles aonde encontrar respostas para os desafios deles. Samuel, você vai ter dia difícil, mas a tua mãe te ensinou aonde encontrar a direção. Christian, você vai ter dia difícil, mas o Pai está te mostrando onde você vai encontrar a direção. Meus irmãos de Cristo Jesus que estão aqui, vocês sabem que os dias difíceis vão chegar, e vocês sabem aonde vocês podem buscar, vocês sabem aonde vocês devem estar. Em nome de Jesus, antes de bater a porta de mais uma dívida, antes de cavar um poço mais fundo para você entrar, antes de correr atrás do agiota, antes de correr atrás do empréstimo, antes de correr a qualquer solução humana, corra para a presença de Deus, corra
corra para a presença de Deus, vá no lugar onde Deus está, vá no lugar onde Deus fala. Certamente Deus terá uma orientação para mim e para você. Eu me lembro de ter pastoreado uma irmã. Não, pastoreado não posso nem dizer, né? Se a gente tivesse pastoreado, se ela tivesse permitido ser ensinada, talvez ela não estaria ou não teria enfrentado os dissabores que enfrentou na sua vida. Eu me lembro de inúmeras vezes que ela pedia oração para nós, para que Deus desse para ela socorro, porque ela estava com a corda no pescoço com os agiotas. A agiota não é de Deus, irmão. O agiota socorre você momentaneamente, mas depois o agiota vai puxar a corda para você. Tome cuidado. Eu estou pregando para você uma palavra do céu. Deus tem sempre uma orientação para a sua vida, para que você saia dos apertos que você entrou. Muitos apertos não são por conta de uma má administração. Muitos apertos são apertos como essa família enfrentou. O marido morreu, aconteceu uma perca, alguém perdeu um negócio, alguém perdeu um emprego, alguém perdeu alguma coisa. E talvez eu estou pregando para você aqui essa noite, o melhor lugar para você buscar uma orientação, direção, provisão, socorro, direção, ainda é a casa de Deus. Olhe para o seu irmão, fala para ele assim: no lugar certo vai ter a resposta que você precisa para cuidar da sua casa. Ou não é a sua casa que te motiva? Ou não é suprir as necessidades da sua casa? Ou não é socorrer os seus que motiva o seu coração? A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto é isso: que o marido, diga comigo, o marido imprimiu na esposa. Paulo fala isso aos Coríntios sobre o dever dos maridos ensinar as esposas. Não é ser brabo, não é ser truculento, não é ser brigão, não é ser um ranzinza, não é ser um crente muçulmano, porque tem o muçulmano xiita, mas tem o crente chaata, e o crente chaata é demais. O crente chaata é difícil de engolir. Esse não consegue ensinar nem a própria vida. Seja você um homem de Deus e você vai influenciar muitas pessoas. Seja você um exemplo e você vai influenciar muitas pessoas. Este homem, a Bíblia não está falando quantas vezes ele obrigou, ele forçou, não. A vida dele inspirou. Inspire pelo exemplo, inspire pela sua vida, e você vai ver que os resultados vão acontecer para a glória de Deus. A segunda coisa que esse texto me mostra é a importância de nós ensinarmos os nossos filhos a usar o que nós temos em casa, a extrair do pouco que a gente tem em casa, fazendo esse pouco se tornar em muito. Imagine, eu não sei a idade desses meninos, mas vamos pensar que eles têm a idade dessa benção aí de 12 anos. Ô pai, como é que vai ser esse negócio de colocar óleo numa botija e esse óleo multiplicar e a gente pagar a dívida para mim não ir embora com o credor? Para pensar nisso. Imagine a confusão para uma criança, para um adolescente ou para um jovem que nem foram os filhos de Noé. Presta atenção. Deus falou para Noé que ia chover, sim ou não? Noé construiu a arca durante quanto tempo? Um ano fazendo aquela arca, trabalhando na construção daquela arca. Vários anos ele trabalhou na construção daquela arca. E aí Deus fala para Noé: Noé, entra dentro da arca, você e toda a sua família. E aí vem o primeiro dia, Edson, não chove. Aí vem o segundo dia, não chove, pastora Gabriela. Aí vem o terceiro dia, José, não chove. Aí vem o quarto dia, Adolfo, não chove. Imagine a família dentro da arca falando: pai, cadê a chuva? Imagine esses meninos falando para a mãe: mãe, que negócio é esse? De colocar óleo, esse pouquinho de óleo num balde e esse óleo se multiplicar. Pense como esta mulher, esta família imprimiu a cultura da multiplicação de Deus na vida deles, ao ponto desses filhos entenderem, obedecerem a mãe com o pai e acreditarem que aquele pouco se tornaria em muito. E é o que Deus tem feito em muitas famílias aqui, porque eu sei de famílias aqui que vivem do pouco, mas que Deus faz muito, do que tem de pouco, mas que Deus transforma em muito, porque sabem verdadeiramente o que Deus pode fazer. Essa mulher, irmãos, ela é muito inteligente. Olha para essa mulher que está do teu lado e fala: seja inteligente.
e obediente a cumprir as ordens de Deus. Essa mulher cumpre na risca o que o profeta lhe ensinou. E quem está vendo isso? Quem que está em casa com ela? O que os filhos estão vendo? Ontem nós estávamos na conferência. Um dos pastores que pregou, aliás o primeiro, ele foi muito feliz na fala dele. Ele é o pai pastor, os irmãos pastores, ele pastor, eu acho que ele já é a terceira geração de pastor. Ele disse que dentro da sua casa, ele costumeiramente ouvia sua mãe cantando. E quando ele ouvia sua mãe cantando louvor a Deus, ele sabia que as coisas estavam bem. Esta casa não era um ambiente que os gritos falavam. Essa casa não era um ambiente onde as palavras torpes falavam. Esse ambiente que esse pastor cresceu, eu acredito que o da viúva do azeite também era, não era um ambiente onde as dívidas eram comentadas, onde os problemas eram exaltados, mas onde Deus era glorificado. Em nome de Jesus, você que está aqui essa noite ouvindo essa palavra do céu, transforme a sua casa em um altar, atraia a presença de Deus dentro do seu lar. Mãe, você precisa ser forte o bastante para manter o louvor nos seus lábios, mesmo em meio aos dias difíceis, mesmo em meio aos dias mais escuros e sombrios, porque os seus filhos verão que você crê em Deus e vê a fidelidade de Deus na sua vida, quando você continua adorando a Ele. Essa mulher cumpriu a risca. Diga comigo, os filhos estão vendo o que nós estamos fazendo. E essa mulher é diferente de muitas. Eu não estou sendo pejorativo aqui na expressão mulher, mas hoje, como um dia que a gente celebra o Dia das Mães, é importante nós considerarmos que essa mulher é diferente de muitas que considera o pouco que tem. Ela pega o seu pouco e vê o seu pouco se multiplicar nas suas mãos. As principais coisas da vida não se aprendem nas universidades, se aprende em casa. É em casa que uma filha mulher vê a mãe fazer um ovo se transformar em um omelete para matar a fome de toda a família. É em casa que um filho vê uma mãe costurando uma roupa e dando uma roupa para ele vestir. É dentro de casa que nascem os maiores projetos, o futuro de uma nação, de uma cidade, de um país. Quantas vezes eu sou testemunha de falar, você diante do púlpito, criado por uma mãe solteira sozinha, nunca ter visto na minha casa faltar o pão, faltar farinha, faltar o azeite, porque sempre vi a minha mãe fazendo do pouco muito. Está fazendo sentido para vocês aqui? Pastor, eu não tive essas referências. Seja agora. Ei, mas nós estamos num aperto lá em casa, o senhor não tem noção. Está tão difícil as coisas. Coloca um sorriso no teu rosto, um louvor para cantar. Vai ser criativa, vai fazer de um espinafre uma salada, vai fazer de um ovo um omelete, vai fazer das roupas velhas roupas novas. Aí, irmão, eu sou do tempo que tingia a roupa, irmão. Eu sou do tempo que a mulherada fazia tricô. As blusas para o inverno no Paraná eram blusas de tricô, seu Aparecido. A coisa, eles se viravam em casa. Irmão, problema a gente encontra a solução dentro de casa. Olhe para o seu irmão e fala, trate o pouco com valor, porque o pouco se transforma em muito, em muito, em muito. Aí está lá, tem só um tomate, mas não tem nada. Você está ensinando bastante coisa para o mimadão, para a mimadona que você está criando. Hoje nós estamos numa cultura muito boa, dá para comer carne quase todo dia, mas antigamente tinha. O que era antigamente? Esses dias eu vi um vídeo
postaram um vídeo assim, não sei se no Instagram, no Facebook, mas o vídeo era muito interessante. Era aquele churrasco que o povo fazia 20, 30 anos atrás. Esses churrascos, irmãos, que acontecia lá atrás, era 1, 2 vezes no ano. E olha lá, com o que as pessoas se viravam. Minha mãe contando para mim essa semana: João Carlos, quantas vezes eu levei para o seu avô, meu pai, um pouquinho de tutu de feijão para tomar como café na tarde, mandioca e batata doce, leite com farinha. E agora? O que a gente serve para eles? Se não tem carne, eles nem comem. O que nós estamos ensinando? O que a gente está criando? Um monte de gente mimada. Eles dizem que não comem nem ovo. Ô irmão, olha para o seu irmão e fala: ensine os seus filhos o poder que tem o pouco. Sabe, se deu certo comprar uma blusa, se deu certo comprar uma camiseta, se deu certo comprar um sapato, celebre o fato de você estar glorificando a Deus com o pouco que Ele tem colocado na sua mão. Escuta o que eu vou dizer aqui, não está no script não. Mas se você é daqueles que lá na sua casa você diz assim: eu estou ganhando tão pouco, sabe que cultura que você está ensinando para os teus filhos? Que o mercado de trabalho não presta, que todo mundo que trabalha ganha pouco. Você acha mesmo que eles vão querer trabalhar? Eu me lembro do primeiro trabalho, 10 anos de idade, que a minha mãe falou para o meu tio, que é vivo até hoje: leva lá para a oficina só para não ficar na rua. Não precisa pagar nada para ele não. Quem já viveu isso aí? E aí depois que o negócio deu uma melhoradinha, era R$30 o salário. R$30 um corte de cabelo dessa molecada que a gente paga de 15 em 15 dias. E ainda não está bom. Primeiro, você não pode deixar nada para os seus filhos, mas você pode ensinar eles aonde buscar as respostas e direções para os dias difíceis da vida deles, na casa de Deus. Segundo, ensine os seus filhos a usarem o pouco que possuem e transformarem esse pouco em muito. É em casa que um filho vê a mãe se virando, costurando, bordando para suprir as necessidades das famílias. Ensine os seus filhos a valorizarem o pouco e verem esse pouco se tornarem muito. Terceiro, envolva. Diga: Deus, me ajuda a envolver meus filhos no que eu estou fazendo. É o fator Noé. Ele inseriu sua família na construção. Essa mulher contou com os filhos naquilo que ela estava fazendo. O que ela estava fazendo? Enchendo as vasilhas e azeite. Ela fez com que os filhos fizessem o quê? Segundo o texto, ao que dá a entender, o verso número 4, José, por favor, é os filhos quem vão atrás das vasilhas. E aqui me chamou muita atenção. Depois entra na sua casa com os seus, faz o quê? Fecha a porta. Derrame o azeite em cada vasilha, separe as que for se enchendo. Põe o 5. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles, peraí, quer dizer que ela colocou os filhos no negócio. Ela envolveu os filhos naquilo que ela estava fazendo. Perceba que ela fez com que os filhos fossem buscar para pôr azeite. Sabe, queridos, nós temos um grande desafio. Não basta trazê-los, é preciso ensiná-los. Quantos filhos de crentes que dormiram debaixo das cadeiras e debaixo dos bancos? Quantos filhos de crentes que foram arrastados para a igreja, mas nunca foram ensinados?
Não basta trazer, é preciso ensinar. Salomão diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. Moisés na lei disse: ensina o menino no caminho, no que você está fazendo, naquilo que você está fazendo, o porquê do que você faz, o para que você faz. Incentive os seus filhos no que você faz. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, talvez seja aqui o checkmate. E é uma coisa que não está em uso hoje, mas que pelo menos lá antigamente existia. Ensinar os filhos a se relacionar. Eu não sei você, mas pelo menos lá no Paraná, a gente contava muito com os vizinhos. A gente pedia ajuda para os vizinhos. Nós estamos criando uma geração de gente boba, de gente que não sabe se relacionar, de gente que não sabe falar bom dia nem boa tarde, nem entrar e nem sair, que dirá olhar no rosto das pessoas para pedir um favor. Esses dias atrás eu ouvi uma psiquiatra, e talvez seja uma das mais ouvidas do Brasil, ela dizendo a pais: ensinem os seus filhos a se virar, mostre para eles. Segundo pesquisas, uma criança não nasce racista, ela aprende a ser racista com quem? Aprende em casa. Certamente, essa viúva do texto, ela era relacional. Diga comigo, relacional. E não é dada, pega a visão aqui, presta atenção. Não é alguém que vive com a porta de casa escancarada, mas é alguém que sabe a hora de fechar a porta, mas sabe a hora que é a hora de abrir a porta, sabe a hora que é de entrar para dentro de casa e fechar a casa, mas sabe a hora que tem que abrir a porta para buscar ajuda das pessoas que estão perto. Hoje, nós vivemos em uma cultura tão isolada em nossas vidas, que a gente nem conversa mais com os vizinhos. Essa mulher era tão relacional, tão inteligente, que ela fica em casa e os seus filhos sabem para pedir as vasilhas emprestadas. Sabe, irmãos, nós temos que deixar nossos filhos aprender a se relacionar com harmonia com as pessoas. E eu não estou falando para você criar um estilo de vida de libertinagem, ou abrir a tua casa para tudo e para todos, não. Mas não ensine os seus filhos a serem pessoas isoladas nesse mundo. Os isolados sempre sofrem. As pessoas que não têm bons relacionamentos com os outros, elas pagam um preço árduo nessa vida. E eu estou dizendo para você porque Deus me constrangeu com esse texto. E não é a boa mordomia de falar paz, de falar bom dia, de falar boa tarde, não, é de se relacionar. É de falar: estão tentando me agredir, pode me ajudar? Minha mãe pediu um favor seu lá em casa, você pode ir lá? Minha mãe mandou pedir para você aqui 3 xícaras de café, 3 medidas de café para me fazer um café. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, irmão? Eu estou sendo claro com você? Porque nós estamos vivendo numa cultura tão ensimesmada, tão isolada, que a gente sofre sozinho e a gente morre sozinho. Olha para o seu irmão e fala para ele: nós precisamos contar uns com os outros, principalmente os que estão mais perto. Essa semana saiu uma bola lá, o portão abriu, a bola ficou para o lado de fora e o portão fechou, nós não vimos que aquela bola saiu. A vizinha do lado, é a política da boa mordomia com a vizinhança. Pegou a bola, colocou a bola lá dentro da casa dela. E aí, cadê essa bola? 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 Alguém levou essa bola? Ele saiu lá, falou com a mulher, Cristo? Não pediu a bola para ela? Mas você pediu para ela? Deveria ter pedido. O que a bola estava fazendo lá? Eu vi essa mulher de frente da minha casa, ela falou: a bola estava aqui, ó. Eu catei a bola e coloquei aqui dentro da minha casa. Falei: muito obrigado, senhor, ter feito isso.
Mas da próxima vez peça a bola, bata a palma e faz direito. Não sei como pegou, tá? Ela disse que tinha deixado no portão, na entrada da casa. Mas olha para você ver como é a boa mordomia relacional com as pessoas. Sabe, um bom vizinho pode proteger sua casa. Um bom vizinho pode olhar os seus filhos enquanto eles estiverem por aí. Aplaude Jesus por isso, irmão. Olhe para o seu irmão, diga para ele assim: a vida não pode ser feita só para ser vivida sozinha. A gente precisa um dos outros. Outro dia chegou um sofá e estava só o irmão que trouxe o sofá. Eu falei: e agora? Com a coluna lascada, como é que eu vou fazer? Espera aí que eu tenho um vizinho forte aqui. Meu irmão, você não pode dar uma força para mim aqui? Cara, tudo isso é exemplo. Tudo isso é relacionamento. Tudo isso é cordialidade. Tudo isso é cristianismo. Tudo isso é sobre a vida de Deus que a gente está aprendendo aqui. Sabe, queridos, e essas coisas elas vão ecoando. Quando a gente é relacional, logo nós vamos criar pessoas relacionais. Mas se nós criarmos pessoas isoladas, em si mesmadas, essas pessoas vão sofrer nessa vida. 5. Então essa mulher fez o quê? Primeiro ela vai fazer o quê? Ela vai buscar no lugar certo, porque ela aprendeu com o marido. Ela vai colocar os seus filhos no negócio. Ela vai ensinar seus filhos como fazer do pouco muito. Ela vai fazer com que seus filhos, ensinar com o estilo de vida dela, ser relacional. Mas o texto diz que algo acontece. O que aconteceu dentro da casa? Olhe para o seu irmão e fala: o azeite. Não, você profeta de Deus para declarar sobre a sua vida. Vai crescer dentro da sua casa. Vai multiplicar dentro da sua casa. Vai ficar grande dentro da sua casa. Vai ter prosperidade dentro da sua casa. Vai alargar suas tendas. Deus vai fazer você próspero. Do pouco Deus vai transformar em muito. Você vai ter para dar, não vai precisar pedir emprestado. Deus vai honrar você com o pouco que você tem. Será que tem alguém que pode acreditar nessa palavra? Então glória a Deus aí. Mas o verso 7, o texto diz: o que aconteceu lá dentro da casa? O que aconteceu dentro da casa, gente? E agora? Acabou as vasilhas. Vai ter um número legal de azeite. O que ela vai fazer? Ela poderia, vamos lá, vamos pensar aqui. Ela poderia catar esse azeite, que era um elemento caro na época, dar para o credor, ok? Falar aqui, ó, tá zerada a conta, acabou, vou ficar com os meus filhos, tá legal, já era. Mas o que ela vai fazer? Ela vai voltar para onde? O que o profeta vai fazer com ela? Põe o texto, por favor, verso 7. Vamos ler isso aqui no contato até 3. 1, 2, 3. Essa mulher, além de ter sido inteligente o bastante para ter ido no lugar certo buscar orientação, ela também é sábia o bastante para mostrar para os seus filhos aonde voltar depois que as coisas deram certo. Por quê? Deu certo. Esquece. Acabou. Que igreja o quê? Agora nós vamos para o rancho. Agora nós vamos para o Termas. Agora a gente vai para Expor. Não, filho, agora a gente vai fazer umas viagens, a gente vai dar umas voltas. Mas essa mulher faz diferente. Essa mulher, ela não fez como muitos, que depois das coisas darem certo, somem, desaparecem da casa de Deus. E eu me lembrei, olhando para o exemplo dessa mulher, de Abraão. Porque a Bíblia diz que ele tinha ficado muito rico, sim ou não? Mas um belo dia Deus pede a Abraão quem? O seu? O que Abraão fez?
catou o filho e foi colocar num altar de sacrifício a... Interessante, não é? Porque uma coisa é você sacrificar para Deus quando você não tem nada. Outra coisa é você fazer sacrifício para Deus depois que tudo já deu certo na sua vida. Eu quero ser profeta para declarar: as coisas vão dar certo na sua casa. Você vai conseguir suprir as necessidades da sua família. Você vai ter ampla suficiência. Deus vai transformar do seu pouco muito. Mas em nome de Jesus, seja sábio, intencional o bastante para mostrar para os seus filhos aonde deve se voltar depois que tudo deu certo. Ela, como uma mãe sábia, ela busca a orientação do profeta, o que fazer com aquele azeite que tinha sido multiplicado. Nós precisamos ensinar os nossos filhos como gerir as provisões que Deus nos dá. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que é Deus quem dá a direção para os nossos negócios, para a nossa vida. Eu e você precisamos ser intencionais quanto a isso. Nós precisamos aprender a dizer aos nossos filhos: está vendo isso? Está vendo essa televisão? Está vendo essa cama? Está vendo esse carro? Está vendo essa comida? Está vendo essa cama que você dorme? Foi Deus quem deu. Foi a sabedoria que Deus me deu. Foi o trabalho que Deus me deu. Foi a orientação que Deus me deu. Será que tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? Em nome de Jesus, não mostre para os teus filhos que é o teu braço que conquistou. Mostre para os teus filhos que é Deus quem proveu na sua vida. Olha para o seu irmão e fala: Deus é quem nos dá poder de produzir riqueza. Aí você chega lá, você dá esse presente aqui. Olha para cá, moça. E aí a criança que não sabe o que é isso aqui, de onde veio isso aqui, qual a origem disso aqui. Só isso que você tem para me dar? Não quer? Porque quem não sabe de onde está vindo vai tratar as coisas que Deus dá dessa forma. E é por isso que nós estamos criando um monte de ingrato. Por isso que nós estamos criando um monte de gente que não entende o que é gratidão. Eu vou falar do jeito que Deus está colocando no meu coração. Você senta na mesa, você não consegue nem dar graças a Deus pelo prato de comida que você tem. Como é que você está ensinando alguém a orar pela comida que tem? Você liga a tua televisão zona lá no teu canal preferido e você nem celebra a Deus pelo fato de você ter conquistado aquilo que você tem. Eu não nasci na igreja, mas eu tenho aprendido esses princípios e tenho tentado imprimir esses princípios. Porque enquanto você é um saco sem fundo, você vai só dando, não mostrando a origem, nem o que custa e o valor que tem. Eles vão sempre aprendendo a serem consumistas, obsessivos por mais. Seu irmão, seja um profeta, fala: vamos se responsabilizar essa noite. Vamos transferir o que nós aprendemos. Famílias sábias aprendem e ensinam o que aprenderam. Eu tenho tido experiências, inúmeras experiências do que é viver para Deus integralmente, sendo cuidado por Deus. Eu confesso a você, não tem nos faltado nada. E se alguém nos perguntar o que é que está acontecendo, os que estão dentro da nossa casa estão vendo que é Deus quem tem provido todas as coisas para nós. Que você possa ser intencional, que você possa imprimir essas coisas. Porque cultura é o que a gente faz ou o que a gente permite. Diga comigo: cultura é o que a gente faz ou o que a gente permite fazer. E quando a gente não tem uma cultura do reino de Deus nas nossas vidas,
a conta vai ser bem alta nas próximas gerações. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria que nesse momento você abrisse seu coração para o Senhor. Talvez você não esteja aqui com a sua família. Talvez você não tenha uma família ainda. Mas eu quero te ensinar um princípio poderoso. Ensine a sua família. Aquela canção da Juliane Souza, Eu e Minha Casa. Eu queria que a gente profetizasse agora sobre as nossas famílias. Se você quiser, se você puder, toda a igreja, vem aqui à frente do altar. Todo mundo, vem todo mundo para cá, por gentileza. Não precisa ficar ninguém no fundo, pode vir todo mundo aqui na frente. Toda a igreja aqui na frente. Deus te trouxe aqui essa noite com uma palavra de direção para você. Para os próximos dias da sua vida. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora e você pensasse na sua família. Não só os que estão lá dentro da tua casa, mas as pessoas à sua volta, as pessoas que você ama, as pessoas que você quer que Deus salve. Nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos profetizando sobre as famílias. Nós estamos profetizando. Nós estamos declarando sobre as famílias. Estamos pedindo a Deus que alcance os nossos familiares.